Como evoluímos até os níveis atuais de tecnologia e segurança na cirurgia bariátrica e metabólica? A gente responde essa questão em um programa com muita informação gravado aqui durante o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica em João Pessoa, na Paraíba. E vamos falar dessa história, uma história que é muito bonita e que traz também muitos resultados para a sociedade brasileira, não só para a sociedade bariátrica. Quem participa desse programa hoje aqui conosco, nesse episódio, o doutor Lucas Savoia, está aqui na minha frente, cirurgião bariátrico de Maringá, no Paraná. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Maravilha. E na outra ponta da mesa, mas também poderia ser na outra ponta do mapa, nós temos aqui o doutor Paulo Campelo, cirurgião bariátrico de Fortaleza, no Ceará. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado pelo convite e espero que seja um bate-papo bem esclarecedor sobre a cirurgia bariátrica. Claro, sobre essa evolução, não é? Esse título é muito interessante. Como é que a gente evoluiu até os níveis de segurança que a cirurgia bariátrica e metabólica tem hoje? Eu queria voltar um pouco, né? Contar um pouco essa história da cirurgia bariátrica. Primeiro, falando de uma visão mundial. Depois da Segunda Guerra, na década de 50, que surge a cirurgia bariátrica, mas é também depois dessa época de escassez que as duas primeiras guerras trazem, né? Que o mundo acaba engordando mais, não é, doutor? Sim, sem dúvida. E aí surge nos Estados Unidos a cirurgia bariátrica como... Não, nem era esse nome, é cirurgia de redução de estômago, né? Sim. E aí surgiu nos Estados Unidos, decorrente, os cirurgiões foram vendo que as gastrectomias realizadas, o paciente perdia peso. E aí começou a pensar, por que eu não vou fazer essa gastrectomia para o obeso para ele perder peso? A gastrectomia, só explicando, é a tirada... Parte do estômago. A retirada de parte do estômago por algum problema que não era ligado à obesidade diretamente, né? E aí ela passou a ser feita e estudado uma cirurgia para o emagrecimento na década de 50 nos Estados Unidos. E foi ganhando força, e foi evoluindo, e foi mudando, até que a gente chegue nas técnicas atuais, as vias de acesso atuais, com uma segurança muito maior do que do início. Para a gente ter uma ideia de como essa evolução é rápida, a gente tem dois jovens cirurgiões aqui. Mas vocês, mesmo nessa trajetória, estou falando jovem porque existem aqui grandes decanos na nossa sociedade, né? Sim. Na linha de tempo do estudo de vocês, a mudança já foi muito rápida, né? Muito rápida. A gente evoluiu das vias de acesso da aberta, da vídeo, da robótica e também as técnicas, né, Paulo? Isso. Foi mudando muito. Até 20 anos atrás, um pouco mais, a gente estava fazendo cirurgias somente, literalmente, no corte, como se diz, né? Então, hoje a gente faz a cirurgia por acesso vídeo-laparoscópico, que são aqueles pequenos furinhos que a gente promove e através dessas pequenas incisões que promovem uma rápida recuperação para o paciente, a gente consegue fazer a cirurgia. E hoje a gente já está evoluindo, há alguns poucos anos aqui no Brasil, mas já há mais tempo nos Estados Unidos, para a cirurgia robótica, que é uma via de acesso também, utilizando o robô que leva a menos dor e uma recuperação mais rápida no pós-operatório. Aqui no Brasil tem um nome fortíssimo que é o Dr. Salomão Chaib, né? Chaib, né? Isso. Ele começa toda essa jornada, né? Nos anos 70, né? Isso. Na década de 70, né? O Dr. Salomão Chaib começa na Universidade de São Paulo a cirurgia da obesidade e ele já estava avançado na vida, já tinha idade. E aí ele começou com Salomão Chaib e logo na seguida o Dr. Garrido assumiu esse papel de dar sequência na cirurgia bariátrica na Universidade de São Paulo e foi difundindo as técnicas, não guardou só para ele, pelo contrário, ele queria promover a cirurgia para a sociedade, foi divulgando e os outros cirurgiões também receberam o treinamento e o Brasil se tornou essa referência mundial em cirurgia bariátrica. Eu acho que tem nomes que a gente tem que prestar homenagem, Dr. Garrido. Dr. Garrido, inclusive, já participou de um programa da primeira temporada da nossa TV Bariátrica. Foi uma honra ter entrevistado o Dr. Garrido.
no Congresso de São Paulo. A gente Sim. estava lá e teve essa oportunidade. Mas tem o Dr. Marquezine também, Com que é o certeza. pai de um dos patronos da nossa TV bariátrica, o Dr. Caetano, Dr. João Batista Marquezine, né? Foi meu professor Marquezine, com certeza um grande nome, muito importante para a cirurgia bariátrica brasileira. E junto com ele também em Pernambuco tinha Dr. o Barroso, no Rio de Dr. Janeiro. Barroso, no Rio de também. Janeiro. Dr. Edmundo Ferraz, em Recife, Dr. Luiz Moura, em Fortaleza, né? Então, Dr. Garrido conseguiu fazer com que a cirurgia bariátrica fosse sendo difundida pelo Brasil inteiro, fazendo os treinamentos das equipes, né? E nascendo aí o início da cirurgia ainda na época que eram realizadas por via aberta. E até mesmo o nome, né? Hoje a gente fala cirurgia bariátrica e já não fala mais cirurgia de redução do estômago, né? Tem um caminho também para ser desenvolvido para que a cirurgia seja chamada de cirurgia metabólica. Isso. Tamanha abrangência dela, né? Tamanha eu acho Isso. que Porque o tratamento não é só do peso, é também das comorbidades, né? É também da hipertensão, é também do diabetes, é também do colesterol elevado, da esteatose hepática. A gente poderia citar aqui várias outras doenças, a apneia do sono. Todas elas, à medida que o paciente tem o seu peso controlado, ele tem também um controle dessas doenças que vêm associada à obesidade. Bom, a cirurgia bariátrica, de fato, ela vem passando por uma transformação desde 30 anos atrás até o que nós temos hoje. Primeiro, em termos de conceitos, que a gente, e muito talvez por sorte, porque a gente imaginava que a cirurgia funcionava diminuindo a absorção, impedindo que as pessoas comessem. E isso terminava que a gente, no começo, amplificava estratégias que não eram as melhores em termos de qualidade de vida do paciente. Até perdiam peso, melhoravam doenças, mas não era tão confortável. Até a gente entender que não é nada disso, que a gente tem hoje, na verdade, um problema de sinalização, de sinais que vêm de hormônios, e a gente entender como é que esses hormônios funcionam. E aí a gente percebe que não precisa ter problemas na absorção, não precisa ter diarreia, não precisa vomitar, não precisa ter mal-estar. E aí a gente tem hoje estratégias cirúrgicas que são mais confortáveis, que fazem com que o paciente viva bem, consiga ter uma vida absolutamente normal, sem problemas de vitaminas muito intensos, sem grandes quedas de cabelo, como muita gente divulga. E aí a gente chega a um momento em que a gente, além de tudo isso, vê que a cirurgia cada dia mais demonstra melhora em doenças do coração, melhora em doença renal, melhora em doença do fígado, melhora em todos os sistemas orgânicos impactados pela obesidade. Hoje, com frequência, eu recebo no consultório pacientes que vão em busca do controle da diabetes. O paciente chega e fala: doutor, eu vim aqui para operar porque eu tenho a diabetes e eu quero melhorar isso daí. que hoje o Brasil tem a segunda maior sociedade bariátrica do mundo, tem o segundo maior volume de cirurgias também, né? Sim. Como é que acontece isso? Não é da noite para o dia, né? Não é da noite por dia, é muito baseado em estudos, seriedade. E a gente vê que a nossa sociedade, quando você vai para o Congresso americano, para o Congresso europeu, o mundial, a nossa sociedade ela tem muita relevância. Palestrantes nacionais que levam o que a gente produz aqui de ciência médica para fora do país de maneira relevante e impactante também para as outras sociedades. São congressos que promovem essa troca de ideias. Hoje a gente tem aqui cirurgiões, profissionais, né, da saúde, de diferentes especialidades, de diferentes lugares do país, diferentes lugares do mundo. E essas experiências, essas trocas, elas refletem num cuidado maior ao paciente, né? O paciente é a razão de existir, né? O paciente está nessa ponta aí muito importante, de muito cuidado, né? Queria colocar um paciente aqui na nossa conversa, queria chamar a Natália Santos, que é de Recife, aqui pertinho de João Pessoa. A Natália, ela chegou a ter 171 quilos. E ela conta uma história muito bonita que está permeada também de emoção, mas também de muita tecnologia. É o nosso Barigram, onde os pacientes contam um pouco da sua jornada nas redes sociais e aqui na TV Bariátrica também. Vamos então conhecer a Natália?
Me chamo Natália, eu sou daqui de Recife, tenho 31 anos. Decidi fazer a cirurgia bariátrica porque cheguei no auge da obesidade, né? Fiquei com 171 quilos. Quando eu me dei conta, né, que eu estava precisando de ajuda, foi quando eu larguei do trabalho, fui passar na catraca do ônibus e eu não passei na catraca, né? E todas as pessoas que estavam naquele ônibus lá se voltaram para mim. Alguns riram, alguns ficaram soltando graça, outros ficaram tristes com a situação. E daí eu me dei conta de que eu precisava de ajuda, né? Eu não conseguia calçar um sapato, nada eu conseguia fazer sozinha. Então, por isso, eu optei e decidi, né, fazer a cirurgia bariátrica. Quando o doutor Guilhermino me abordou na consulta, ele disse: Natália, precisamos fazer essa cirurgia robótica. Eu acho, mas como profissional, eu acho que para você seria bem melhor. Uma ótima recuperação, uma recuperação mais avançada. E o doutor Guilhermino, o que é isso? Eu nunca vi falar de robô na minha vida. Ele fez, eu vou operar você sentado na cabine de comando, e os braços do robô vai estar ali fazendo a sua cirurgia. E eu, meu Deus do céu, que massa, né? E daí, vamos embora, a gente foi para frente, botamos isso em prática e fiz a cirurgia robótica como ele solicitou e achou melhor. Hoje, né, a recuperação realmente foi maravilhosa, foi extraordinária, sem dores, né? 24 horas eu estava em casa, sem dor nenhuma, com a ajuda de profissionais, equipe multidisciplinar, tá? Tudo dá certo. Hoje eu consigo calçar meu sapato, hoje eu consigo cruzar minhas pernas, hoje eu tenho o maior prazer de passar na catraca do ônibus, hoje eu tenho o prazer de ir para a praia e usar um biquíni, né, coisa que antes eu não fazia. E tô aqui contando vitória, graças a Deus. Já fiz 2 reparadoras, que foi a da barriga e que foi a do seio, né? Coloquei silicone, tudo direitinho. Faz 2 meses, mais ou menos, o do silicone, da barriga faz 7 meses. E tô bem, tô ótima. Já estou pronta para a próxima reparadora. Valeu, Natália. Que venha a próxima reparadora e que venha uma vida linda, plena de vitórias, de conquistas. É muito legal, né? Ver pacientes assim. E a tecnologia ajudando, né? Muito importante dizer, não é o robô que chega lá e vai operar, né? Sim, Dúvida comum é. com relação à tecnologia? A gente vê a cirurgia bariátrica como uma cirurgia que muda a vida das pessoas. Você vê uma moça de 31 anos de idade com a dificuldade de calçar um sapato, com dificuldade de passar na catraca do ônibus, aí você vê ela radiante, feliz. Isso aí com certeza tem impacto na saúde mental, na saúde dela direta, então é uma coisa muito boa, né? Os livros de medicina, eles resumem essas várias fases, essas várias conquistas do paciente pós-bariátrica como qualidade de vida. E na realidade, cada paciente lista as suas conquistas de calçar uma sandália, de vestir um biquíni, enfim. Cada um tem a sua evolução. E isso aí é o que é muito gratificante para a gente como cirurgião bariátrico. Sim. E o robô, né? Ela optou lá por essa modalidade, Tecnologia, né? uma tecnologia. Eu queria falar sobre isso, né? Tá. Disse, não é o robô que opera, né? O médico que vai conduzir ali os movimentos, né? Com muito mais facilidade do que aquela cirurgia aberta ali, né? Sim. O robô, ele vai ser as pinças que a gente usa da videolaparoscopia, mas que vão entrar em contato com o paciente de uma forma diferente. Todas sincronizadas e o cirurgião operando através de uma cabine. Ele não vai estar ali ao lado do paciente, mas ele vai estar na sala de cirurgia e um auxiliar em alguns momentos da cirurgia é quem vai fazer alguns movimentos, algumas ações realizadas durante a cirurgia. É um procedimento mais tecnológico, tá? Mas que a gente não consegue ter em todos os locais ainda, né? Ainda tem um valor que nem todo mundo pode pagar por esse tipo de tratamento, mas que traz menos dor, uma recuperação mais rápida para esse paciente no pós-operatório do que a videolaparoscopia, é o que a gente tem observado nos trabalhos, nos artigos, nas pesquisas mais recentes.
O robô, ele reproduz o movimento que o cirurgião faz no console, que é essa cabine, dentro da cavidade abdominal. Mas o que a gente vê de diferente, a visão que o cirurgião tem no console é uma visão mais ampliada, é uma visão em 3 dimensões e muito próximo. Então você consegue diferenciar as estruturas com maior clareza, você tem uma visão melhor, você tem um plano de dissecção mais delicado, o que gera menor sangramento, menor trauma tecidual, gerando menor inflamação para o paciente, menor sangramento, como eu já falei, menos dor no pós-operatório, porque ele tem um centro remoto de mobilidade das pinças dentro da cavidade abdominal. E a articulação da pinça é dentro da cavidade abdominal. Na videolaparoscopia, esse movimento ele se faz na parede abdominal. Como o movimento é feito dentro da cavidade, você manipula menos a parede, então gera muito menos dor no pós-operatório. E a maioria dos casos acabam tendo alta no dia seguinte. Você vê uma paciente de 170 quilos com 24 horas receber alta. Então, uma segurança e uma qualidade muito grande, né, para o paciente. E a cicatriz, né? Toda evolução, mas eu ainda vivo as 3 cirurgias. Eu opero na Universidade Estadual de Maringá a técnica aberta pelo Sistema Único de Saúde com os residentes. Então, eu opero o paciente toda segunda-feira à tarde. Esse paciente de segunda, ele acaba indo embora na quarta ou na quinta, na cirurgia aberta. Na videolaparoscópica, a gente tem dado alta com 36 horas. Na robótica, já com 24. Então, eu vivo essa realidade, eu vejo assim no dia a dia essa diferenciação, né? Mas, assim, o importante, uma coisa que eu queria falar, que a gente está falando de segurança, é que mesmo na aberta, hoje a gente não vê mais as complicações que tinha antigamente. Porque a técnica amadureceu muito e até o equipamento que a gente usa na aberta melhorou também. Então, as melhoras ocorreram em todos os segmentos, né? Sim. Cirurgia bariátrica, hoje, ela tem uns índices de complicações muito próximo de uma vesícula, de uma hérnia, que são cirurgias mais básicas. Mas é a cirurgia de alta complexidade que a gente tem que sempre tratar com respeito, com devida atenção ao procedimento, né? O senhor, como médico do SUS, guerreiro, herói brasileiro, né? Porque todo trabalhador do SUS é um herói nessa luta, né, doutor? Como é que o senhor vê esse déficit imenso que existe da cobertura da cirurgia bariátrica para tanta gente que precisa fazer pelo SUS? Eu vejo com tristeza, eu queria operar muito mais. Eu estou ligado lá à Universidade Estadual de Maringá, e a gente faz 2 cirurgias, muitas vezes uma cirurgia só por semana, né? Há uma demanda muito maior para isso, volume. Mas isso são questões políticas e de definições de saúde pública. Cobertor curto, o SUS tem um cobertor curto, né? Sim. Sim. É difícil cobrir todo o nosso território continental, né? Sim, sim. Mas a gente consegue, dentro ali da possibilidade da realidade, ajudar também as pessoas que dependem do SUS, né? E eu vejo a cirurgia permitindo que essas pessoas tenham uma melhora na qualidade de vida também. Agora, eu falei do déficit que existe das cirurgias no SUS, mas considerando o número de obesidade no Brasil e o número de cirurgias bariátricas feitas, sendo que o Brasil é o segundo país do mundo que faz bariátrica, o déficit também é muito grande, né? Sim. Aqui no Brasil, a gente não consegue atingir nem 1% das pessoas que teriam a indicação de fazer a cirurgia bariátrica. Então, existe essa diferença muito grande da quantidade de pessoas que têm a indicação da cirurgia, tem o grau de obesidade, tem as comorbidades associadas e a quantidade de pessoas que não só no SUS, mas também nos planos de saúde, na saúde suplementar e na cirurgia particular fazem a cirurgia. A gente tem que enxergar um horizonte mais com um acesso maior, não é, doutor? Isso que a gente está fazendo aqui, levando mais educação às pessoas sobre esse tema, sobre o tratamento da obesidade, sobre a cirurgia bariátrica, desmistificando informações, né, faz parte de uma formação educacional para a população, para ele buscar o tratamento quando ele tiver realmente a indicação, tiver a obesidade, acessar o plano de saúde, o convênio que ele tem, o seguro, para buscar realmente fazer a cirurgia.
e saber que é um procedimento seguro, saber que é um procedimento que vai dar um resultado na qualidade de vida dele, vai melhorar a saúde, vai tratar outras doenças que não só o excesso de peso, é de suma importância. É porque a cirurgia metabólica, ela vai tratar diabetes, né? A gente falou, vai tratar pressão arterial, vai tratar problemas ligados à estetose hepática, e ela vai desonerar o sistema de saúde público e privado, Com de alguma certeza, forma. com De alguma certeza. forma vai, né? É, essa visão de que você fazendo a cirurgia bariátrica, o sistema de saúde ele vai ter um custo menor de acompanhamento desse paciente, é muito evidente, muito claro isso daí, com as complicações que a obesidade vai gerar, né? O paciente ele vai ter mais infarto, vai ter mais AVC, vai ter mais dislipidemia, Vai ficar mais caro ainda. mais câncer. Então, esse paciente operado, ele reduz todo esse gasto depois. Com certeza, e abordar a questão do câncer, né? Existem 13 tipos de câncer que são mais relacionados com a obesidade. Então, quando você trata o paciente que tem obesidade, você também está fazendo uma cirurgia que é até preventiva de algumas doenças que ainda não apareceram, mas que se esse paciente permanece com obesidade a longo prazo, muitos anos, ele poderia vir, ele tem uma chance maior de desenvolver esse câncer, né? Interessante. Agora, é muito bacana também a gente falar que nesse caminho de evolução, como chegamos até aqui, o tema do programa é a equipe multidisciplinar, né? Que só vai crescendo, né? Sim. Como a gente falou, a obesidade é uma doença multifatorial, o tratamento também né? Sim. Precisa ser abordado não só pelo cirurgião, pela endocrinologista, pela nutricionista, pelo psicólogo ou psiquiatra, né? Para os problemas do fígado, a gastroenterologista se associar na equipe. O profissional de educação física é importante para essa mudança de hábitos, prática regular de exercícios no pós-operatório. Então, trabalhar nessa multidisciplinaridade vai ser importantíssimo, e esse congresso aqui que a gente está participando, reunindo todos esses profissionais, é prova disso. Cada vez mais a gente vê a equipe multidisciplinar participando junto com os cirurgiões da abordagem do tratamento da obesidade. A gente tem um quadro aqui chamado time de peso, que é a comissão, né, a COESAS, né, a Comissão de Especialidades Associadas, e tem sempre uma participação muito positiva. Eu queria chamar a fisioterapeuta, a Arielle Bareta, para dar a sua contribuição sobre a evolução do tratamento da obesidade pela cirurgia, né, através dessas comissões, dessas especialidades. Vamos falar com ela? O que a gente tem visto ao longo dos anos é que realmente o campo cirúrgico teve uma evolução significativa em termos de tecnologia, mas o que a gente observa também é que hoje em dia nós preparamos muito melhor o paciente para o conceito cirúrgico, as equipes estão cada vez mais especializadas, temos alguns guias profissionais já publicados, né, que nos norteiam nessas condutas, e o grande ponto principal é isso, é a gente trabalhar em equipe para organizar essas rotinas e conseguir de fato preparar o paciente para o procedimento, e pensando aí em prevenção de riscos, pensando em alta hospitalar cada vez mais precoce e esse paciente ativo cada vez mais rápido. Não tem como a gente pensar hoje em cirurgia bariátrica sem equipe. Existe aí também um boom de pacientes super obesos, a gente viu essa crescente ao longo dos anos, e esses pacientes só conseguem ter apoio no processo cirúrgico, a cirurgia na verdade só é possível para eles se tiver equipe amparando, porque senão eles não toleram o processo cirúrgico. Antigamente falávamos muito pouco sobre rotinas hospitalares envolvendo o fisioterapeuta, era sempre um assunto muito abrangente. Hoje a gente tem rotinas bem consolidadas, específicas, indicações claras de atendimento durante o processo cirúrgico, e realmente na última década, além desse aumento de tecnologia cirúrgica, teve também um avanço em práticas para a nossa equipe. Muito bem, mais uma paranaense na nossa TV Bariátrica. É interessante isso, né? Porque eu acredito que até quando vocês começaram a estudar a medicina, começaram a se atentar para a cirurgia bariátrica,
esse time de especialidades, esse rol de especialidades não era tão grande como é agora, né, doutores? Ah, sim. A questão multidisciplinar foi ganhando força, assim como a cirurgia bariátrica foi evoluindo, essas partes de nutrição, psicologia, educação física, todos foram... Nutrologia agora Sim, também, a sim. nutrologia, né? Fisioterapeuta, né, como a colega. Então, assim, Endocrinologia, com os novos, cada vez Endocrinologia, melhores psiquiatria, medicamentos. fonoaudiologia. Fonoaudiologia. essa abordagem cada vez mais multidisciplinar, por ser uma doença multifatorial, promove melhores resultados. Então, assim, não fica só o médico ou só o cirurgião tratando de tudo, né? Eu imagino como foi no início, lá para o doutor Garrido, né, para as equipes que iniciaram esse processo, que provavelmente não abordavam com tantos profissionais associados as dificuldades que eles tinham no pós-operatório da cirurgia que ainda era de redução do estômago, né? Então hoje a gente tem uma cirurgia metabólica e a gente tem equipes multidisciplinares cada vez maiores. E a gente sempre fala aqui, né, que é muito importante o paciente entender que quando termina a cirurgia bariátrica, aí é que começa a história. Aí é que começa o processo Aí é que começa. Aí tem que juntar todo mundo mesmo para seguir adiante, né? Não é o ponto final, não, né? Eu sempre falo isso para o paciente. A cirurgia bariátrica é o novo começo e é uma segunda chance. E agora, com as técnicas novas, a gente tem a possibilidade de oferecer uma terceira oportunidade com as cirurgias revisionais. Porque, às vezes, o paciente opera, ele emagrece e, infelizmente, alguns recuperam o peso. E aí, hoje, com essas novas técnicas, a gente está tendo a possibilidade de ofertar uma nova chance. Mas, no geral, numa cirurgia primária, a cirurgia bariátrica é o começo de uma mudança. As cirurgias revisionais, elas chegam também já completamente embarcadas de toda essa tecnologia, né? Elas vão fazer uma revisão de um tempo em que a tecnologia não existia, né? É ali que precisa mais, porque geralmente aí é uma cirurgia tecnicamente mais difícil, porque já é uma cavidade abdominal mexida, o estômago já é um órgão que ele já não tem a sua anatomia, já tem uma anatomia alterada pela primeira cirurgia. Então essa tecnologia embarcada na revisional é mais importante ainda do que na cirurgia primária. A revisional precisa de uma tecnologia maior, né? De uma atenção maior, né? E o cuidado maior, porque, como ele falou, já foi um aparelho digestivo, um estômago, um intestino que já foi modificado, então a gente precisa fazer as modificações procurando melhorar aquilo que na primeira cirurgia pode não ter dado o efeito que a gente esperava, né? Até porque a gente está tratando um corpo, uma pessoa que tem diversas interações da parte psicológica, da parte nutricional, além do que o organismo dele vai responder com o tratamento cirúrgico. Muito bem. Acho que a gente passou aí, deu uma viajada nesse calendário aí, né? Nessa linha do tempo, né? Fomos longe, né? Mas a ideia é que a gente vá mais longe ainda, né? Que a gente siga adiante, que a gente tenha boas notícias para contar. Acho que esses documentos aqui, como esse que a gente está gravando, eles ficam no tempo da internet, no tempo cósmico da internet. Talvez alguém assista a gente daqui a muitos e muitos anos, e talvez o que a gente disse aqui hoje sirva de pesquisa, de informação para futuras gerações, né? Muito obrigado pela participação. Valeu, viu? Bom retorno e bom congresso. Obrigado, agradeço o convite, viu? Valeu, doutor. Bom retorno ao Ceará. Obrigado ao convite e quem sabe numa outra oportunidade voltar e conversar mais sobre esse tema tão gostoso de falar, que é a nossa vida, que são as transformações na vida de outras pessoas e que tanto gratificam a gente como cirurgião bariátrico. Valeu, então. Muito obrigado também pela sua companhia. Continue acompanhando a gente aqui pelas redes sociais da sociedade e também pelo nosso Instagram, nosso YouTube. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui. Até a próxima. Saúde! Você já ouviu falar da Bari Live? É uma live que acontece sempre nas últimas quintas-feiras do mês e traz especialistas para debater temas relacionados à obesidade e à cirurgia bariátrica.
Se você nunca assistiu, pode acessar o YouTube oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Lá você encontra mais de 300 Bari Lives sobre diferentes temas. E não perca as transmissões ao vivo, que também acontecem no Facebook e Instagram. Lá você pode tirar dúvidas durante o Bari Live. Um oferecimento Medtronic.